Bom, pessoal, dando continuidade aos conteúdos aqui abordados, né? A gente vai ver agora uma leve, não vou dizer introdução, mas a gente vai ver alguns conceitozinhos aqui que flertam bastante com a parte de mecânica e estatística, tá? A gente aqui não vai ver nada muito aprofundado, não vai ter demonstração das fórmulas que vão ser apresentadas aqui, nem nada, vai ser algo bem rápido. A gente vai estudar mais ou menos qual que é o comportamento dessas funções que vão ser apresentadas aqui e depois a gente vai ver um exercíciozinho de aplicação para a gente ver como é que encaixa aqui um pouco, para fixar melhor, né, as ideias que serão apresentadas aqui, tá? Vou tentar acelerar um pouco mais o ritmo também para ficar me estendendo muito, tá? Então, bom pessoal, aqui a primeira expressão que a gente tem que prestar atenção é essa aqui de cima, onde a gente tem esse N e um subscrito V, tá? Sai aqui da frente. Fórmula aqui é o seguinte, N subscrito V, né? O V aqui é para ser de velocidade, no caso, é igual a 4π vezes N vezes M0 dividido por 2πkb vezes t elevado a 3 meios vezes V ao quadrado vezes o número de Euler elevado a menos M0 V quadrado dividido por 2kbt. É uma fórmula gigantesca. Ou seja, N aqui é o número de moléculas do gás em específico que a gente está estudando, que a gente está analisando. M0 é a massa da amostra que a gente está analisando, da substância, certo? K subscrito B é a constante de Boltzmann, né, que vale 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. O T maiúsculo aqui representa a temperatura, o V a velocidade, né, e aqui todas as variáveis que eu já citei, o que é que cada um aqui significa, tá? Ou seja, de onde mais ou menos essa fórmula decorre, né? Ah, tá, e o NV que eu não disse o que é, né? O NV nesse caso é o número de moléculas que compartilham da mesma velocidade, tá? Então, imagine uma amostra, né, de uma substância e tudo mais, que ele vai ter ali, poxa, um número gigantesco de moléculas, né, presentes nessa substância. Cada molécula, né, vai colidir uma com a outra e cada uma vai ter sua própria velocidade. Então, nada mais justo que a gente pensar, né, num conjunto de moléculas que vão possuir ali, em média, a mesma velocidade, né, e o que vão ter, de acordo com essa média, vão ter uma velocidade muito maior, é, vão ter uma velocidade muito maior que a média e uma velocidade também muito mais baixa do que a média que foi estabelecida, tá? A gente vai entender mais ou menos como é que funciona isso aqui. Veja, se a gente determinar alguns valores aqui, né, a gente analisa um gás em específico, né, a gente coloca aqui, observe que Kb, M0, 2π, aqui é tudo constante, né? A gente fixa um gás, então a gente já tem o valor da amostra, o número de moléculas e por aí vai. A única coisa que vai variar, né, que a nossa função aqui vai depender, é da temperatura e da velocidade, certo? Então, conforme a gente coloca valores aqui eu já deixei o gráfico desenhado, né? Ele vai ter essa cara aqui, né? Meio que uma cauda aqui meio esticada, né? Lembra um pouco, essa aqui mais baixa já lembra um pouco a distribuição normal, né? Lá de distribuições de probabilidades contínuas, né? Que tem muito a ver com probabilidades aqui. Afinal, o nome da matéria é mecânica e estatística, né? E aqui a gente tem uma que é mais íngreme, né? Aqui a subida dessa curva que é mais íngreme, essa aqui é um pouquinho mais achatada e assim por diante. Ou seja, todos os valores que você fixar e for testando aqui, por exemplo, ó, no eixo X aqui, né, não sei se está dando para ver, no eixo X aqui é a velocidade, tá? Metros por segundo. Então 200 metros por segundo, 400, 600, 800, 1200, por aí vai. E no eixo vertical aqui é o número de moléculas pela velocidade que a gente está calculando, né? Por isso que é subscrito V, tá? Então toda vez que você utilizar essa relação, você vai chegar no gráfico mais ou menos com essa cara. Note algumas características desse gráfico. O gráfico menos achatado, né, no caso mais comprimido aqui, ele está a uma temperatura de 300 Kelvin. O outro, por sua vez, que está mais achatado, já tem uma temperatura maior. Ele já tem uma temperatura de 900 Kelvin. Ou seja, o que é que isso nos indica, né? Isso aqui nos traz o indício de que quanto maior for a temperatura ao qual a amostra, a substância está sendo submetida, maior, né, é até intuitivo se pensar nisso, né, maior vai ser a energia cinética, né, maior vai ser o movimento, maior vai ser a velocidade das moléculas. Note, por exemplo, que nessa faixa aqui, né, nesse intervalozinho aqui, por exemplo, ó, do pico aqui dessa curva mais íngreme,
você tem uma menor quantidade de moléculas que vão compartilhar um número de velocidade, né, menor. Veja que aqui a faixa está entre 400 e 600 metros por segundo. Aqui não, ele já cobre, né, um intervalo maior de moléculas que vão compartilhar um número de velocidade maior, né, já está entre 800 e 1200, né, por exemplo. Então veja que aqui a gente já pega, né, essa relação, que quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade das moléculas. E aqui a gente ressalta algumas coisinhas. Eu não sei se está dando para ver aí no vídeo, né? Mas aqui eu destaquei o V, aí subscrito MP, o V subscrito M e o V subscrito RMS. Então, o que é que são essas três coisas? O VMP é a velocidade mais provável que as moléculas na amostra possuem. Vm é a velocidade média delas nessa amostra, né? O movimento médio delas. E o VRMS é a velocidade quadrática média dessas moléculas, né? Como é que funciona essa velocidade quadrática média, né? Basicamente você vai ter uma certa distribuição de velocidades, você vai pegar cada velocidade e vai fazer uma média, só que uma média quadrática. Você vai pegar cada velocidade, elevar ao quadrado e somar e dividir pela quantidade delas. Quando você fizer isso, você extrai a raiz quadrada, né? Então, é uma média aí um pouco sofisticada, né? Não é muito comum a gente ver isso, né? Nos estudos assim, mais introdutórios, né? A gente vê esse tipo de média. Por que a gente faz esse tipo de média? Porque como a gente está lidando com números extremamente grandes, então a gente recorre a esse tipo de média, né? Uma média aritmética, por exemplo, ficaria muito complicado de tentar achar alguma relação entre as velocidades aqui. Utilizando esse método aqui, ele cobre um número mais amplo, né? E até mais preciso de determinar a velocidade média, de tentar chegar na velocidade média. Mas a gente tem uma forma para a própria velocidade média, que vem lá do iníciozinho do estudo de teoria dos gases, tá? Teoria cinética dos gases. Então, aqui à esquerda, ó, eu coloquei algumas relações. Por exemplo, a velocidade quadrática média é desse jeito aqui que eu falei para vocês. Não quero simplificar o índice dessa raiz com esse expoente, tá? Porque aqui, é como eu falei, você vai pegar cada velocidade, elevar ao quadrado, somar e dividir pela quantidade delas, tá? Então, esse quadrado aqui está relacionado com cada molécula que possui uma velocidade. Então, você não pode simplificar porque, na verdade, esse V aqui é uma soma. Tá? É um V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado e assim por diante. Tá? Que lá da teoria cinética dos gases a gente chega nessa relação. 3Kb vezes T sobre M0, né? 3 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura dividido pela massa da amostra. Que aqui, né, pela propriedade das raízes, você pode chegar a um valor aproximado da raiz de 3, né, que dá 1,783, vem para fora da raiz e fica isso aqui. Para a velocidade média também é decorrente lá da teoria cinética dos gases. Tem essa relação matemática, você faz 8 dividido por π, extrai essa raiz, né, vem para fora, vai dar aproximadamente 1,6. E a velocidade mais provável, é o mesmo procedimento, mas aqui já tem 1,41 na frente. Ou seja, note que o fator raiz quadrada de kbt sobre m0 aparece nos três. E a única diferença entre eles é esse fator que está aqui na frente multiplicando. Ou seja, daqui o que a gente já tira? Que VRMS é maior do que Vm, né? Velocidade média. A velocidade quadrática média vai ser maior que a velocidade média, que vai ser maior que a velocidade mais provável. Tá? Dos gases. É curioso saber como que se determina essa velocidade mais provável, né? Essa velocidade mais provável, ela vem de uma relação que a gente tem lá, né, que relaciona velocidade, relaciona a massa da amostra, relaciona o número de moléculas que ele possui, mais ou menos igual isso aqui, tá? Mas não decorre necessariamente desse aqui, se eu não me engano, tá? Mas como é que você faz para encontrar a velocidade mais provável? A velocidade mais provável é de acordo com a nossa curva. Note que a nossa curva, né, ela possui um ponto de inflexão aqui, né? Um ponto máximo que eu digo. Esse ponto máximo aqui é justamente o ponto onde a probabilidade de se encontrar um número de moléculas que possuem determinada velocidade é maior. Note que justamente nesse pico aqui, né, aqui também é válido, tá? Eu vou desenhar aqui que está mais bonitinho. Ele possui, né, se a gente desenhar, uma reta tangente a esse ponto. Ou seja, aqui ela está meio inclinada, né? Mas essa reta tangente, na verdade, aqui ela tem inclinação horizontal. O que é que significa? Que a inclinação dela é igual a zero. Ou seja, se a gente sabe que a derivada de uma função
determina a inclinação da reta tangente do gráfico num ponto específico, né? Como a gente quer encontrar o ponto onde onde a reta tangente possui inclinação horizontal igual a zero, então a gente deriva a expressão igual a zero, né? Deriva aqui, eu quero achar uma relação para a velocidade, então vou derivar em função do tempo, né? Vou isolar a velocidade e vou encontrar essa relação aqui, tá? Então, basicamente, é isso, né? Essa ideia aqui muito geral, muito por cima. Veja que eu não demonstrei essa relação aqui, nem nada do tipo, porque também não veio muito ao acaso aqui, tá? Talvez em um vídeo posterior lá na frente eu seja capaz, né, de demonstrar isso aqui, mas no momento eu não tenho, né, um arsenal ainda tão grande para conseguir trazer a demonstração, mas é interessante trazê-la, né? Talvez eu traga lá na frente quando eu me aprofundar mais nisso aqui, tá? Então vai ser isso aqui, basicamente essa é a ideia muito por cima. Agora a gente vai fazer um exemplozinho para a gente fixar melhor, né? Um exemplo focado mais nessas informações aqui, tá? Então, basicamente é isso, cara. Mecânica e estatística, particularmente, eu não estudei essa matéria ainda, né? A fundo, aprofundadamente, né? Porém, quando a gente chega em termodinâmica, né? Em termologia, especificamente nessa parte de teoria cinética dos gases, isso aqui, cara, é mecânica estatística, tá? Isso aqui, essa distribuição, isso aqui, né? Eu esqueci de falar também. O nome, né, dessa equação que a gente chama é a equação de distribuição de velocidades, tá? Ou seja, tem tudo a ver com probabilidade. É a chance de você encontrar, né, o número de moléculas que vão possuir determinada velocidade, né, numa amostra, num gás em específico. Enfim, então é interessante. Quando a gente estuda esse assunto, né, de teoria cinética, a gente também está estudando um pouquinho de mecânica e estatística, né? Só uma curiosidade aí. Quando a gente estuda a segunda lei da termodinâmica, entropia, também tem uma visão estatística, né? Tudo isso aí parte lá, principalmente do Boltzmann, né? Que está muito ligado aí a essa área. Enfim, né? O exemplo aqui que eu vou trazer para vocês é o seguinte: a gente tem uma amostra de meio mol, então eu vou dizer que eu vou representar mol por n, né? Número de mols, meio mol, tá? De gás hidrogênio que está a uma temperatura de 300 Kelvin. O que é que eu quero? O que é que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo a velocidade quadrática média, tá? Eu vou pedir a velocidade média e vou pedir a velocidade mais provável. É só um exercício de aplicação, né? De fórmula mesmo. Não tem muito o que pensar aqui não. E por que ele está especificando que é gás hidrogênio? Né? Porque é para a gente achar qual que é a massa, né, do gás hidrogênio. Note que lá nas fórmulas, né, por exemplo, se a gente for achar o VM, né, por exemplo, a velocidade média, né? Se a gente for achar a velocidade média, como é que determina a velocidade média? A velocidade média é 1,6 vezes a raiz quadrada de kbt sobre m0. Certo? Só que tem esse m0 aqui. Esse m0 é a massa da amostra. Mas eu não tenho massa da amostra. Eu só tenho o número de mols. Porém, eu tenho como relacionar essas informações. Eu sei que a massa da amostra é o número de mols vezes a massa molar da substância. Né? A massa molar que é dada em grama por mol. Né? E aqui eu tenho mol correndo com mol, então eu vou ter a unidade de massa mesmo. Né? Quilograma, grama, enfim. Então eu tenho essa relação aqui, onde eu posso substituir, né? A massa molar do hidrogênio é conhecida. A massa molar dele é de... Aliás, massa molar não. A massa mesmo dele é de 1,67 vezes 10 na menos 27 quilogramas, tá? Nesse caso seria quilograma por mol, tá? Então, aqui, em teoria, é só substituir, né? A gente vai ter 1,6 vezes a constante de Boltzmann, que é 1,38 vezes 10 na menos 23 Joule por Kelvin. Joule por Kelvin
Aqui a gente vai ter a temperatura em Kelvin, que já é dada, né? É uma atenção aqui, para todas essas formas que a gente for utilizar, a gente vai ter que utilizar a temperatura em Kelvin. 300 dividido por 2, né, que é um meio, né? Eu vou estar multiplicando pelo número. Eu vou estar multiplicando pelo número de mols, né? É um meio, então tá um meio aqui, eu já era 0,5, né? 0,5 é a mesma coisa que um meio, né? Vezes 1,67 vezes 10 na menos 27 kg, que é a massa aqui molar do hidrogênio, tá? E a raiz quadrada disso aqui. Quando você fizer essa conta, você vai chegar a uma velocidade média de 1,78 vezes 10 a terceira metros por segundo. Tá? Então eu determinei Vm, mas eu quero os outros dois. Então, por exemplo, o VRMS. O VRMS ele vai ser 1,73 vezes a mesma coisa. KBT sobre M0 raiz. Então, ó, substitui essa galera todinha, tá? Substitui todo mundo aqui, sem dó. Porque na prática, se você determina esse valor aqui da raiz, é só multiplicar pelo número que tem na frente. Quando você fizer essa conta, o VRMS vai dar 1,93 vezes 10 a terceira metros por segundo. Ou seja, 1930 metros por segundo, né? É rápido pra caramba isso aí. E por fim, a velocidade mais provável, né? Vai ser 1,41 vezes a mesma expressão, tá? Eu já vou colocar direto aqui o 1,38 10 a menos 23 vezes 300 dividido por 2 vezes 1,67 vezes 10 a menos 27. Raiz disso aqui. O valor a ser determinado é de 1,57 vezes 10 a terceira metros por segundo. Então aí, tá? É um exercício bem simples, é um exercício, como eu falei, de aplicação direta de fórmula, tá? Só pra gente compreender com mais calma os conceitos aqui abordados, tá? Nada muito mirabolante, novamente, né? E como já era de se esperar, né? A velocidade quadrática média é maior que a velocidade média, que é maior que a velocidade mais provável, né? Como a gente viu lá naquela curva, lá tudo mais, né? A gente tem uma concentração maior, né, de partículas, né, de moléculas lá de um gás, em que a velocidade quadrática média delas, né, vai ser maior que a velocidade média, que vai ser maior que a velocidade mais provável. Coisa importante, última ressalva, nunca confunda a velocidade mais provável com velocidade média, tá? Velocidade mais provável é a probabilidade associada à chance de você ter determinadas partículas, né, da sua substância, que vão ter aquela velocidade. Outra coisa é a média que as partículas possuem aquela velocidade. Tá? Então nunca confunda esses dois. Tá? Então aí, bem simples, cara, realmente aí um exemplo bem direto e uma aula um pouco aí, espero que eu tenha ajudado você aí, né, nesses conceitos aqui extremamente simplórios aí, né, da mecânica e estatística, tá? Então, espero que nós possamos nos ver em outra oportunidade, em outro vídeo, em outro tema, mais lá na frente, tá? Então, muito obrigado pela tua atenção e é isso. Obrigado.